no Cunha Lima. Senhor presidente, deputado Jutaí Menezes, meu amigo, meu irmão deputado Janduí Carneiro, funcionando como primeiro secretário na tarde de hoje. Querida vereadora Helena Holanda, que com seu trabalho de uma vida inteira nos inspira a cumprirmos o nosso papel de cidadania acima do papel político. Dr. Johnson Abrantes, querido amigo, fraterno amigo, amigo meu e de minha família, amigo do senador Ivandro Cunha Lima, meu amigo, Cabo Gilberto, Alain Delon, Santana, sintam-se todos cumprimentados, meus amigos e minhas amigas, sobretudo vocês, servidores militares licenciados, povo da Paraíba que nos acompanha pela TV Assembleia, que os funcionários da casa, que também prestigiam a nossa sessão. Deputado Jutaí, há algum tempo eu tenho procurado dedicar o exercício da minha vida pública a pautas e a temas que representem de fato aquilo que nós temos por urgente na sociedade. Seja urgente na pauta que nos é mais visível, seja urgente na pauta de que precisa ter a nossa visão voltada para tal assunto. Bertolt Brecht, um dia escrevendo, fez quase que uma sátira à democracia. Disse que a democracia, Dr. Johnson, era quase que uma superstição numérica, onde nós depositamos todas as confianças e cremos ser melhor aquele que obtém 50% mais um dos votos, e assim nós passamos a exercer uma espécie do que Mário Sérgio Cortella e outros filósofos atuais intitulam de cidadania mimimi, onde nós, cidadãos, nos vemos, Helena, como parte do problema ou dos problemas que a sociedade enfrenta e muitas vezes não nos damos conta de que nós somos invariavelmente também parte das soluções. Muitos exigem dos poderes públicos a solução para problemas, sobretudo aqueles problemas que afetam diretamente a nossa vida e que tantas vezes são relegados a segundo, terceiro ou quarto plano. Eu faço esse introito, Dr. Johnson, deputado Janduí Carneiro, mais à frente eu vou tratar especificamente da figura de Vossa Excelência. Eu faço essa introdução para dizer que o país como um todo, eu não seria hipócrita, a hipocrisia não é uma falha que repousa sobre a minha vida, procuro ser alguém coerente, apesar de ser o mais jovem da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, apesar de ainda não carregar comigo os cabelos brancos que alguns colegas têm, a experiência que alguns colegas têm, não apenas experiência parlamentar, mas experiência de vida, mas a hipocrisia não faz parte do meu vocabulário pessoal de práticas. Por isso, eu sou reconhecedor que o país inteiro vive o problema da segurança pública, que nós todos, os 26 estados, mais o Distrito Federal, uns numa proporção maior, outras numa proporção menor, mas invariavelmente todos os estados têm sofrido com a problemática da segurança ou da insegurança pública. A questão é, e aí eu faço esse adendo e atento para isso, que aqui na Paraíba nós temos um requinte de crueldade. Como se não bastasse tudo que o país vive, aqui na Paraíba nós temos a cereja do bolo.
Nós temos um diferencial a mais, Gilberto. E esse não é um diferencial a mais, é um diferencial, na verdade, a menos. Aquilo que se pratica aqui faz com que a Paraíba seja menor na segurança pública do que outros estados. A despeito da bravura dos policiais militares, dos policiais civis, dos bombeiros militares, dos agentes penitenciários, enfim, de todos os agentes de segurança pública, a despeito da bravura de vocês, independentemente da bravura de vocês, o que nós temos vivido aqui na Paraíba é quase que uma tentativa de matar a inanição, matar sufocada a segurança pública do Estado. Isso graças à iniciativa ou à omissão do Palácio da Redenção sob o comando de Sua Excelência, Governador Ricardo Coutinho. E eu digo isso com muita tranquilidade. Estive viajando esse último final de semana, cumpri a agenda no estado do Paraná, participei de uma conferência, mantive alguns contatos, alguns diálogos. Tenho a agenda marcada para os próximos dias com o chefe da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, o senhor Deltan Dallagnol. E eu tenho visto que a Paraíba estava lá e recebo um telefonema de um dos jornais de circulação aqui no estado, me pedindo para tratar sobre o tema de segurança pública. E esse tema, para mim, não é um tema difícil de tratar, muito embora seja dolorido. Mas esse não é um tema difícil, porque deputado Jutaí, deputado Janduí são prova. Eu arrisco dizer, sem medo de errar, que das últimas 10 vezes que subi à tribuna, essa mesma tribuna durante as nossas sessões ordinárias, às terças, quartas e quintas-feiras, seja no pequeno ou no grande expediente, eu arrisco dizer que das 10 vezes, 7 ou 8 foram para tratar de segurança pública. E a análise precisa ser feita de forma muito extensa. Nós não podemos observar apenas um dos lados, ou apenas observar um dos fatores que fazem com que a Paraíba prove o dissabor de ter a insegurança pública que tem. Se nós retroagirmos, se nós formos para o princípio do ano de 2011, quando Sua Excelência, o governador Ricardo Coutinho e a sua atual equipe de segurança assumiram o comando do Estado, Polícia Militar da Paraíba beirava 11 mil homens. Estávamos 11.300 homens nos números passados aqui pelo Cabo Gilberto. 11.300 homens. Eu não consigo, doutor Johnson, conceber o fato de que a população cresce, a violência cresce, o consumo de drogas cresce e a Polícia Militar do Estado da Paraíba diminui. Mas o governador Ricardo Coutinho foi à propaganda eleitoral gratuita prometer que convocaria imediatamente os concursados, à época da Polícia Civil. Prometeu que em 6 meses resolveria o problema da segurança pública do Estado da Paraíba. E ele foi taxativo. Disse, eu pessoalmente vou tomar conta da segurança pública. Eu não vou repassar essa obrigação a ninguém. Eu, pessoalmente. E aí eu me lembro, doutor Johnson, de um forró muito antigo, que foi sucesso na Voz dos Três do Nordeste, que dizia, juízo na cabeça, para não fazer besteira, cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. E esse é o raio-x exato da segurança pública na Paraíba. A cabeça, o comando das forças de segurança pública não raciocinam. E o corpo leva rasteira. Não por culpa do corpo, mas por falta de sabedoria de quem repousa nos gabinetes do poder.
não por falta de vontade de trabalhar, da PM que recebe o pior salário entre os 27 estados do país. Eu não estou falando aqui um dos piores. Nós recebemos o pior salário, e detalhe, quando o estouro de violência no estado do Espírito Santo ocorreu, que a polícia lá começou a dizer, ei, nós recebemos o pior salário do país, o governador disse, ei, não, recebe não, quem recebe o pior salário é a Paraíba. Vocês recebem o segundo pior. Exato, se não fosse trágico, seria cômico. Alguém ter que apontar a nossa falha para tentar se livrar dos seus problemas. E eu vou fazendo essa retrospectiva. Além de não convocar os concursados da Polícia Civil, que durante anos, desde 2008, têm enfrentado processos judiciais reiterados, o governador permitiu que a Polícia Civil, que à época tinha crescido na ordem de quase 120%, ou seja, tinha mais do que dobrado de tamanho, a Polícia Militar, que tinha uma projeção de crescimento, graças à Lei Complementar 87 de 2008, o artigo 51 dela é taxativo, quando diz, em 2008, que o efetivo mínimo deveria ser de 17.933 homens. Até 2015. Hoje, nós temos a metade do efetivo previsto em lei. O que me leva a fazer um cálculo de raciocínio lógico muito simples. Se nós deveríamos ter 18 e temos 9, o déficit de 50% não faz com que um policial militar na Paraíba trabalhe por 2. Ele trabalha por 3 e recebe por meio, porque recebe o pior salário do país. E essa lógica é preciso ser analisada também sobre um outro ponto de vista. Nós temos 9.000 homens e mulheres fazendo parte da corporação da Polícia Militar, mas não se esqueçam, paraibanos que nos acompanham pela TV Assembleia, porque os que aqui estão são bem conhecedores dessa realidade, que parte desse quadro é de praças, parte é de oficiais, que, salvo raríssimos casos, não fazem a atividade de policiamento ostensivo que vocês fazem, que muitos de vocês fazem, ou que deveriam estar fazendo. Eu arrisco dizer, no último cálculo que tive, que cerca de 30% desse efetivo é de oficiais, 60%, 60 e poucos por cento de praças. Vamos fazer um cálculo, sem esquecer que desses 9.000, nós não temos os números exatos, o deputado Ranieri Paulino solicitou ao comando que nos fosse entregue informação a respeito de quantos policiais estão à disposição de outros poderes. Quantos policiais, ao invés de estarem nas ruas, estão à disposição da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, e do Ministério Público e de outros órgãos ou autoridades individuais que assim o requisitam. Eu vou fazer aqui um cálculo sem superestimar. De 9.000, vamos reduzir para 8. Vamos supor que apenas 1.000 homens estejam emprestados. Quando lembrando que apenas na Granja Santana nós temos 200 à disposição. Apenas na Granja Santana. Vamos reduzir esse número para 8.000. 8.000, um cálculo de 70%, vamos ser bem favoráveis, 70% de praças. Alguém pode me ajudar? Eu sou advogado, não sou bom de conta, doutor Johnson. 8.000, 70%. Nós temos 5.600 policiais, praças, para fazer o policiamento ostensivo da Paraíba. Ainda há um agravante, a escala. 24 por 72. Então vamos aqui ainda fazer um novo cálculo. 5.600
divididos por 3. Nós temos diariamente, para cobrir uma população de 4 milhões de habitantes, 4 milhões de paraibanos, apenas 1.866 homens na Paraíba. Repare bem, nós não estamos calculando férias, nós não estamos calculando licenças, nós não estamos calculando outras formas de suspensão das atividades temporárias dos policiais militares. Um estado de mais de 4 milhões de habitantes, Dr. Johnson, conta apenas com 1.800 homens por dia para fazer a segurança de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, de Princesa Isabel, a Catolé do Rocha. E temos algumas excrescências. Por exemplo, o 2º Batalhão de Polícia Militar de Campina Grande tem o mesmo efetivo do batalhão que cobre a região de Guarabira. Não que Guarabira não mereça ter um grande batalhão, mas eu acho que Campina Grande, com sua população direta de 400 mil habitantes e indireta que beira 1 milhão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não poderia ter apenas 600 homens no seu batalhão. Não poderia. E se nós começarmos a analisar outros fatores que incidem diretamente no aumento da violência que nós temos provado e comprovado aqui na Paraíba, mas que para o Palácio da Redenção e para a Secretaria de Comunicação, que é que tem se arvorado o dever de responder às nossas críticas, a Secretaria de Segurança Pública omissa. Ela não divulga uma única nota para rebater esses fatos que nós estamos aqui apontando. Quem faz isso é a Secretaria de Comunicação. E quando nós analisamos outros fatores, o fim da Operação Manzoá, nada se cria, tudo se copia. A sociedade é cíclica. Se a Operação Manzoá não estava funcionando a contento, que fosse feita uma repaginação na operação, mas não a sua exclusão. Agora, já não mais por responsabilidade da Paraíba, nós perdemos os postos da Polícia Rodoviária Federal. A Paraíba vai ficar apenas com 2 postos da Rodoviária Federal. E se nós já não estamos tomando conta das nossas divisas, Dr. Johnson, agora é que a coisa vai ficar preta. O governador que, em não reconhecendo um problema perene, que é o problema da segurança pública, porque eu lhe enrasco com um dia, deputado Jutaí, que Vossa Excelência, que eu, que qualquer um de nós, não acorde com a notícia nos nossos celulares de uma agência bancária estourada, de um caixa eletrônico estourado, de uma agência dos Correios assaltada. Todos os dias nós recebemos essas informações. Mas o governo nega, diz que é sensação de insegurança. O governo não consegue reconhecer. Eu aprendi e não sou médico. Aqui na casa nós temos outros médicos e a convivência familiar com médicos. Você só consegue tratar um paciente de uma doença que porventura venha a ter se ele for reconhecedor da sua doença. Se ele achar que não precisa de tratamento, ele não vai se tratar. E aqui na Paraíba tem funcionado assim. O governo nega, diz que é sensação de insegurança e a violência só cresce. Só cresce. Numa progressão que deixou de ser aritmética e passa a ser uma progressão geométrica. Porque os furtos, os assaltos, aqueles que nós chamamos de batedores de carteira, os crimes patrimoniais de menor porte nem são mais reportados. Porque as pessoas já não têm mais a confiança de ir a uma delegacia que, diga-se de passagem, hoje estão praticamente quase todas fechadas. Nós temos 2 abertas na cidade de João Pessoa. Se você for assaltado em Alhandra, você tem que se deslocar para o Conde para registrar uma ocorrência. Se você estiver na macro-região de Campina Grande, você tem que se deslocar de cidades como Queimadas, como Lagoa Seca, para Campina Grande para poder registrar uma ocorrência. Então eu não consigo conceber como é que um governo desse ainda abre a boca para falar sobre segurança, se é o governo que hoje paga o pior salário, é um governo que maltrata, que agride o funcionalismo.
da segurança, não apenas, criou a medida provisória 242, que nós chamamos de AMP do mal, que congelou o salário e a progressão de carreira dos funcionários civis, dos servidores civis, mas também dos militares. Né? Se nós formos aqui analisar ponto a ponto, tenha certeza que meu discurso durará meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas eu não vou fazer isso. De toda forma, eu venho já me encaminhando para o fim, eu procuro, Dr. Johnson, seguir uma linha que aprendi durante toda a vida com o senador Ivandro Cunha Lima, meu avô, que me ensinou, assim como me ensinou a Bíblia, que a quem honra, honra. A quem imposto, imposto, mas a quem honra, honra. E não seria possível nós estarmos aqui nessa tarde tratando sobre esse assunto se não fosse a iniciativa do deputado Janduí Carneiro, que na legislatura passada apresentou a proposta de emenda à Constituição do Estado da Paraíba, que traz à discussão a reintegração dos PMs e dos bombeiros licenciados para o quadro efetivo das suas instituições. Então, deputado Janduí, o meu reconhecimento a Vossa Excelência. Por isso, fiz questão da presença de Vossa Excelência aqui, para fazer esse reconhecimento público da sua bravura, da sua coragem de trazer a essa casa um tema dessa magnitude. E eu encerro, pelo menos me encaminho para o encerramento, dizendo que o governo que não reconhece um problema perene é o mesmo governo que quer apresentar uma solução temporária. É o governo que espera vencer um concurso público com mais de 5.000 habilitados, com centenas de suplentes, o concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de 2014, esperou vencer, acabar a validade do concurso, para que agora fosse criado uma guarda militar temporária. É você tratar por temporário um problema que é perene, que é constante. E repare bem, para receber ainda pior do que recebem os que recebem o pior salário do país. É o pior do pior. O deputado Tiririca, quando foi candidato a primeira vez, disse: pior que tá, não fica. Parece que Ricardo quer contrapor essa afirmação. E está ficando muito pior. Porque se os policiais militares hoje recebem o pior salário, os que podem entrar através dessa guarda militar temporária receberão apenas 60% do que recebe um soldado. Eu quero saber com que coragem, Gilberto, para com que disposição vão sair de casa para combater a criminalidade quando recebem o pior do que o pior salário do país. E não se pode tratar por temporário um problema que não é circunstancial, mas é um problema vivido por todos os paraibanos das grandes, das médias e das pequenas cidades. Pelos paraibanos e pelas paraibanas, pelos homens e pelas mulheres, pelos brancos, pelos negros, pelos índios, pelos ricos, pelos pobres, pelos que moram na região central, pelos que moram na região periférica. Esse problema da insegurança pública é vivido invariavelmente por todos nós paraibanos. E eu gostaria de fazer um apelo à Sua Excelência, o governador Ricardo, ao secretário de Estado da Segurança Pública, ao comandante Euler Chaves, da Polícia Militar, aqueles que fazem a grande força do poder aqui no Palácio da Redenção. Voltem atrás dessa ideia de criar essa guarda militar temporária. Vão ao bojo dos processos judiciais que estão sendo movidos pelos que estão licenciados. Reconheçam o direito deles de voltar, de serem reintegrados ao efetivo. Reconheça a necessidade que nós paraibanos temos de ver esses homens de volta à labuta diária da segurança pública, de ver essas mulheres de volta ao dia a dia da segurança pública. Vá ao bojo do processo e reconheça que está errado. Faça um apelo à Assembleia Legislativa, à mesa diretora,
que na legislatura passada aprovou a PEC. Nós aprovamos aqui a PEC, eu digo nós, eu não era membro, mas nós, a casa, aprovou. E agora, essa PEC está sendo questionada na Justiça e a Assembleia meio que está silente. Ela não está defendendo um direito que é seu. Ela não está defendendo um posicionamento que foi tomado por ela própria, num passado bem recente. Eu faço um apelo para que considerem a decisão do Supremo Tribunal Federal, da maior corte, da Egrégia Corte do país, quando julgou inconstitucional a criação de uma guarda militar temporária no estado do Goiás. Não precisa de temporariedade. Nós não precisamos entregar armas a quem não é militar. Nós não precisamos entregar armas a quem, perante o Estatuto do Desarmamento, não pode ter armas. O ministro Ricardo Lewandowski, e eu gostaria de citar essa colocação do ministro, que eu achei de uma força muito grande no julgamento da ação referente ao Estado do Goiás, que disse: grupos armados que não estejam expressamente autorizados por lei num Estado democrático realmente causam mais problemas do que apresentam soluções. Aqui na Paraíba nós já tivemos isso na década de 80, no governo do ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti. E não logrou êxito. Então, a história diz que o que é bom se repete e o que é ruim não pode se repetir. Nós temos homens, policiais militares, que apenas querem o seu direito de regressar, porque num determinado momento, por motivo de força maior, tiveram que se licenciar, mas que agora querem retornar ao quadro efetivo e querem fazer cumprir o seu dever. Não apenas o seu direito, mas o seu dever de prestar segurança pública ao Estado. Reconheça a meritocracia e vá também ao bojo do processo das centenas e milhares de habilitados que entraram com recursos na Justiça para serem convocados através do concurso realizado em 2014. Se não quiser, convoque novo concurso, mas não trate por temporário um problema que tem matado milhares, centenas de vidas na Paraíba. Na minha Campina Grande, nessas últimas 24 horas já são 5 homicídios. 5 vidas que foram ceifadas. A cidade de Lisboa, em Portugal, tem 4 homicídios por ano. Campina Grande, em menos de 24 horas, conseguiu ganhar de Lisboa. O que nos causa, deputado Jutaí, arrepio, é ver que o governo não está nem um pouco interessado em discutir isso. O governo quer fazer política. O governo quer fazer campanha. Mas nós queremos discutir os problemas da Paraíba. Nós queremos discutir a segurança pública. Nós queremos discutir o que nos interessa. E eu faço um apelo. Trouxe esse tema aqui, que foi inicialmente levantado pelo deputado Janduí. Recebi a visita de Barbosa, de Alain, dos meninos da comissão no gabinete. Disse: o tema da segurança pública é meu também. Vocês não estão sós na Assembleia Legislativa. Vocês não contam apenas com Janduí, com Jutaí. Vocês também contam comigo. E eu me coloco à inteira disposição para, seja no âmbito político, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito social, com manifestações, me colocar integralmente à disposição para nós fazermos esse debate com grandeza. Não fulanizar o debate, porque a tática do governo, doutor Johnson, é essa. Quando ele não consegue contrapor o argumento, ele tenta desqualificar quem argumenta. E não é assim que nós vamos achar a solução para o que nós estamos vivendo. Eu estive durante esses minutos aqui na tribuna para tratar apenas da segurança pública e apenas sobre alguns pontos de vista. Nós temos dezenas, centenas de outras realidades que poderiam ser levantadas e espero que sejam, porque nos próximos minutos nós vamos ter aqui o revezamento de grandes mentes, de pessoas que de fato se interessam pela segurança pública. Então, eu agradeço em primeiro lugar a Deus
que é o autor e consumador das nossas vidas. Sem ele nós não estaríamos aqui. Livro de Lamentações na Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Então, em primeiro lugar, o nosso agradecimento a Ele, por permitir estarmos aqui tendo essa discussão. Mas agradecer a cada um de vocês, cada um que veio participar e que vai dar a sua contribuição, para que num futuro bem próximo nós possamos comemorar, lograr êxito nessa nossa pauta, que é uma pauta de todos os paraibanos. A segurança é uma causa sem partido. Muito obrigado, senhor presidente.